Fala aí, Carobilhar! Hoje nós estamos em mais um vídeo de Jurassic Park no Junho Jurássico. No vídeo de hoje eu quero discutir um pouco aqui sobre o espinossauro visto em Jurassic World Camp Cretaceous e sobre ele ser ou não ser o mesmo espinossauro visto em Jurassic Park 3. Existem os dois lados disso daí, se ele é o mesmo espinossauro e se ele não é. Eu tenho um lado e eu particularmente tenho esse lado não só porque eu acho que é o que mais faz sentido, mas além de eu achar que faz mais sentido, também é o lado que eu mais gosto. No entanto, no final, independente da resposta que for nos dada, não importa. A verdade é que não importa, é só um espinossauro. E é uma coisa que eu já falei aqui antes. Eu não gosto como principalmente a Era World, a Era Park não fazia isso. Essa Era World começou a fazer de transformar os dinossauros em personagens. Por exemplo, hoje a gente tem a Rex, e a Rex é um personagem já. E na Era Park, lá na trilogia Jurassic Park, ela era só o T-Rex do primeiro filme, ela não era a Rex. E a mesma coisa para os outros T-Rex, eles não eram o Buck, a Dor e coisas assim. Não, eles eram o Rex macho do segundo filme, o Rex fêmea do segundo, o Rex do Jurassic Park 3, e era isso, eles não eram personagens. E é algo que eu não gosto, assim, e era o espinossauro, não é? O espinossauro que voltou. Então eu tenho esse sentimento assim que eu acho que transformar os dinossauros em personagens ser meio pai até, e no final realmente não importa. Mas eu vou estar aqui comentando sobre ele ser ou não ser o mesmo espinossauro. Isso de novo não é só pra colocar vamos ver este personagem aqui, não, é realmente só mais uma discussão legalzinha sobre lore e possibilidades. Na quarta temporada de Jurassic World Camp Cretaceous, nos foi introduzido ou reintroduzido um espinossauro. Isso foi a primeira vez que teria sido mostrado um espinossauro na Era World, depois de diversos planos dele voltar para os filmes mesmo, e isso nunca teria acontecido. Foi a primeira vez que o espinossauro apareceu em 20 anos na franquia, e ele apareceu na Era World depois de 6 anos de existência da Era World. O espinossauro ele tinha sido planejado para voltar no Jurassic Park 4, logicamente, porque ele em Jurassic Park 3 a ideia original era que ele teria substituído o T-Rex para seguir a franquia, ou talvez não substituir, mas aparecer ao longo do T-Rex, como nós vemos em concept arts de ideias iniciais de Jurassic Park 4 antes de se tornar Jurassic World. Ele até volta como um esqueleto em Jurassic World, mas não é o suficiente. Em Jurassic World Fallen Kingdom, teria uma cena onde o Owen encontraria um esqueleto de espinossauro, de acordo com uma concept art do filme também. E sem contar que foi planejada uma cena onde o espinossauro enfrentaria o T-Rex e ele acabaria morrendo por uma pedra vulcânica ultrapassar ele, né? Enfim, só que ele também acabou não aparecendo ali. Então se passou muito tempo até Jurassic World Camp Cretaceous, na sua quarta temporada, trazer de volta o espinossauro. E começou uma discussão na fandom se esse espinossauro seria o mesmo indivíduo visto em Jurassic Park 3. E eu acredito fortemente que sim, e eu vou explicar o porquê disso. Bem, primeiramente, logo no começo da temporada, quando aparecem as duas T-Rex, é mencionado que a Mantacorp roubava animais da Isla Sorna. Então não teria muito porque eles falarem que traziam animais da Sorna na mesma temporada que o espinossauro aparece, o espinossauro sendo conhecido por ser o rei da Sorna, né, que caçava os T-Rex da Sorna inclusive. Logo na mesma temporada que o espinossauro aparece, eles dizem que a Mantacorp roubava animais da Sorna. Eles usam isso de exemplos de T-Rex, mas eles falariam isso só para mostrar os T-Rex. Eu acho que isso é muito mais um gancho para fazer uma conexão com o animal que apareceria mais na frente, porque o T-Rex, eles poderiam, assim como os espinossauros poderiam ter criado, se eles fossem só criar o espinossauro, por que trariam T-Rex da Sorna e coisa do tipo? Eu acho que é bem mais provável que eles tenham sim trazido ambos da Isla Sorna. E essa menção essa menção da Sorna, eu não acho que seja só pra explicar a origem de onde veio esse T-Rex e deixar o espinossauro sem origem clara. Eu acho, porque, enfim, deram origem pro T-Rex, trouxeram da Sorna, e o espinossauro, que é o dinossauro com grande destaque da temporada, eles não vão dar uma origem para ele. Eu acho que sim,
essa menção da Isla Sorna, ela serve para já trazer um gancho e deixar a origem tanto para os T-Rex quanto para o próprio espinossauro que aparece na mesma temporada. Então, um animal conhecido por ser o rei da Sorna, um animal que, enfim, como eu disse, conhecido por ser o rei da Sorna, na mesma temporada em que a Sorna é mencionada, e sem uma origem explicada exatamente, eu acho que sim, é já uma forma de gancho para explicar a origem dele. Em outro momento, o Cash, ele menciona para o Darius: aquela coisa não gosta de pessoas. Então ele deixa claro que o espinossauro não gosta de pessoas. Logicamente, isso não reflete diretamente no indivíduo, mas o espinossauro Jurassic Park 3, ele é bastante conhecido. Quem é da fandom sabe que ele é muito conhecido dentro da fandom por, entre aspas, perseguir os personagens sem motivo nenhum. Ele tem tecnicamente motivo, né, que foi que cortaram as costas dele com um avião, e ele ficou com muita raiva dos personagens por isso. Ficou com muita raiva das pessoas, coisa assim. Então, eles mencionarem isso quando parece espinossauro, que é fortemente conhecido na fandom por perseguir os personagens, por não gostar das pessoas do Jurassic Park 3, também é outro gancho assim que faz uma conexão pequena, na minha opinião. Logicamente, esses pontos, eles não são confirmações concretas de que seja o mesmo animal, mas eu acho que é uma forma que os produtores deixaram lá para deixar implícito que seja o mesmo animal, principalmente a menção da Sorna em especial. E outra questão que isso pode ou não ser levado em consideração, porque tudo vai se tratar de uma questão de design dos artistas, mas no canon que nós temos até então, o espinossauro, a gente tem um fóssil de espinossauro real, né, no filme do Jurassic World, que o Rex se quebra, e a gente vê que ele é consideravelmente diferente, especialmente o crânio. O crânio é muito diferente do espinossauro Jurassic Park 3. O espinossauro Jurassic Park 3 passou pelo Amalgam Testing, que eu já fiz vídeo aqui explicando o que seria, e enfim, o Dr. Wu teria criado o espinossauro a partir do Amalgam Testing, então teria um amálgamo de DNAs que ele teria feito de certa forma para criar um espinossauro com aquela aparência, especialmente aquele crânio que é consideravelmente diferente do crânio do espinossauro real, mesmo no próprio universo, que nós vemos o esqueleto lá. Porque no próprio universo a gente sabe que é diferente da ciência real, o Giganotossauro real no próprio universo era completamente diferente, mas o espinossauro nós vemos um crânio de espinossauro real no filme Jurassic World. E o crânio do espinossauro de Game Cretaceous também tem o mesmo estilo do crânio do espinossauro Jurassic Park 3. E falando um pouco aqui também sobre por que eu não me sinto convencido com o outro lado do debate, que é que o espinossauro não seria o mesmo indivíduo, são os argumentos usados por esse lado, que se baseiam principalmente que o espinossauro ele é diferente do espinossauro de Jurassic Park 3 em cores, em alguns detalhes no modelo, mas vamos lá. Eu acho que isso não é o suficiente para confirmar que seria outro dinossauro, principalmente porque nós vamos pegar aqui a Blue de exemplo, que é o mais claro, não só a Blue, mas qualquer outro Velociraptor do Raptor Squad. Vamos pegar a Blue, que nós estamos mais acostumados e mais familiarizados com ela. Ela é completamente diferente, ela tem cores diferentes do que é visto no filme, o crânio dela é diferente do que é visto no filme, então a gente pode considerar que essa Velociraptor que aparece aqui no Cretaceous não é a Blue, porque ela é diferente. Ela é outro Velociraptor que também tem a listra azul, mas ela não é a Blue. É outro Raptor que estava na Isla Nublar. Afinal, a crista é diferente, o corpo, as cores são diferentes. E não é, a gente sabe que a Blue é um estilo de animação diferente, um estilo de arte diferente também, e nem sempre os modelos de dinossauros nem sempre se sairão completamente fiéis com o que são em live action. E mesmo em live action nós temos lá a Rex em Jurassic World, que ela é diferente da Rex de Jurassic Park. Então, e aí é outro T-Rex, porque é diferente. Tem essa questão, além de que mesmo no universo o animal pode ter envelhecido, ele poderia não estar totalmente crescido, inclusive não estava totalmente crescido em Jurassic Park 3, porque o espinossauro de Game Cretaceous é maior que o do Jurassic Park 3. Então, tem essa questão, o animal envelheceu, ele pode ter sofrido mudanças. O outro argumento que é usado pelo outro lado, que diz que o espinossauro ele não é
o mesmo Jurassic Park 3 seria o rugido, que o rugido é diferente do espinossauro visto em Jurassic Park 3. O rugido que protege é diferente. Isso também, muito provavelmente, eu não acho que significa absolutamente nada. Eu acho que é muito mais provável que tenha sido alguma situação técnica, né, algum problema técnico, como a DreamWorks não ter acesso aos arquivos de sons do espinossauro de Jurassic Park 3, se é que esses arquivos de sons ainda existem. A Frontier usou em Jurassic World Evolution, mas até onde eu sei, a Frontier cria os sons do zero. Eles recriaram os sons do filme e a DreamWorks talvez só não tenha se importado o suficiente para fazer um som mais fiel com o filme ou coisa do tipo. Mas é muito mais provável que tenha sido uma situação técnica do que eles fazerem isso propositalmente. Afinal, todos os indivíduos de T-Rex têm basicamente o mesmo som. Obviamente tem uns rugidos que variam, e Lost World usam sons diferentes, mas em geral o rugido principal, por exemplo, é o mesmo. E a DreamWorks usa o mesmo som o mesmo som dos filmes em todos os dinossauros. Por que só quando chegasse no espinossauro eles fariam um som diferente propositalmente? Eu tenho certeza que isso não se trata nada além de um problema mais técnico e não tenha sido algo intencional. E o último argumento usado por eles também é que o Colin Trevorrow teria confirmado que não é o mesmo espinossauro de Jurassic Park 3. Só que na entrevista que ele fala isso, ele diz que ele acha que não é o mesmo, no entanto ele não está no comando de Game Cretaceous, ele afirma que não é ele que decide isso. Enquanto isso, também nós temos os produtores da série, que eu vou tentar achar eu deixo sempre todas as fontes que eu uso no vídeo na descrição. Eu vou tentar achar a fonte disso, eu vi lá em 2021, 2022 a respeito disso daí. Então eu vou tentar procurar, mas eu não tenho certeza se eu vou achar, mas os produtores de Game Cretaceous disseram que essa ideia que eles tinham é que seria o mesmo animal de Jurassic Park 3. Então, o Colin fala uma coisa, os produtores da série dizem outra. O Colin não tá ele, como o próprio Colin disse, ele não tá no comando de Game Cretaceous, então ele acha que não é, mas ele não sabe realmente a resposta definitiva. Enquanto isso, os produtores da série apontam que ele seria, pelo menos era a intenção, fazer com que fosse o mesmo animal. E já aí tem mais peso que o Colin. E também eu gosto mais de pensar que é o mesmo espinossauro, justamente porque nós não temos nenhum indício que outro espinossauro teria sido feito. Aparecer outros T-Rex é sempre bom, afinal nós sabemos que foram feitos ao menos 7 T-Rex, se não me engano, e até hoje nós não vimos todos. Então é aceitável para mais T-Rex. O espinossauro foi feito é o que tudo indica. Ele foi mantido como um erro lá na Isla Sorna e nunca teve nenhum indício da criação de um segundo espinossauro. Então, por isso eu não acho que seja convincente também do nada alguém ter criado outro, sem que isso seja mencionado. Se tivesse uma cena falando que criaram o espinossauro, coisa assim, faria mais sentido, mas simplesmente algo que teria surgido do nada, assim, nunca ter tido nenhum indício da criação de outro espinossauro, eu acho que não é o suficiente. E basicamente falar que não é o mesmo espinossauro é basicamente para justificar o rugido ter mudado. Foi basicamente isso, porque lá na época o pessoal ficou incomodado com um rugido diferente. Mas enfim, isso tudo aí não é uma discussão, uma briga na fandom. Pelo menos não era pra ser, afinal, no final das contas, se confirmarem que é o mesmo ou que é o outro, não vai importar absolutamente nada. Porque é um espinossauro. Mas enfim, eu mostrei meus pontos aqui do porquê eu acredito que sim seja o mesmo espinossauro e que não tenha motivos para existir outro espinossauro. Os motivos dados pelo lado que defende que seria outro são facilmente refutáveis. Então é muito mais pelos motivos de ser outro espinossauro não fazerem muito sentido do que ter motivos muito bons pro lado de que é o mesmo. Porque, enfim, é basicamente isso o que eu penso. E por que eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje, no dia do Junho Jurássico? Basicamente porque isso ontem, principalmente lá no Twitter e lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi quase nada comentado, pelo menos eu não vi muita gente falando sobre. E é bom continuar assim, mas enfim,
Foi algo que foi uma grande discussão ontem nos Estados Unidos, especialmente no Twitter, na fandom, né? A respeito disso daí, porque um artista que faz artes oficiais e fez artes oficiais para a franquia postou uma edição que ele fez e muita gente levou isso como oficial. E vale lembrar que, embora ele trabalhe com coisas oficiais de Jurassic Park, ele seja contratado para fazer as artes da Captives, por exemplo, dos cards lá, e se não me engano ele também fez algumas artes para serem publicadas no Dino Tracker, site Dino Tracker, algumas edições lá, ele tenha sido contratado para fazer coisas oficiais. Nem tudo que ele fizer vai ser oficial. Então é oficial o que ele foi contratado pela Universal para fazer. E é isso que que gerou confusão, porque ele ainda assim, acima de tudo, ainda é um fã, e ele fez uma edição de a informação do perfil do espinossauro de Camp Cretaceous. Ele fez como fã, aquilo não é oficial, aquilo não foi publicado pela Universal em nenhuma forma, em nenhuma conta oficial, nem em nenhum site oficial, nem nada. Simplesmente aquilo não foi feito para a Universal, ele fez como um fã. E até aí, ok. E inclusive, é claro que é evidente que é algo feito por fã, até porque no próprio post ele fala: Colin Trevorrow confirma que não é o mesmo animal. Como eu disse, ele não confirma, ele diz que acha que não é, mas enfim, um post oficial falando sobre algum animal um perfil de um animal assim, não colocaria coisas por trás das câmeras no meio do perfil do animal falando: o Colin Trevorrow confirmou que é outro. Se fosse algo oficial, eu simplesmente falaria: não, o mesmo indivíduo, Jurassic Park 3 e acabou, obviamente. Não falaria sobre coisas por trás das câmeras que o Colin falou numa entrevista, coisas assim. E enfim, ele também chama o espinossauro de Snoke, que era um nome que os fãs tinham dado pro espinossauro Jurassic Park 3. E, como eu disse, um nome que os fãs tinham dado para espinossauro nunca foi mencionado em nenhum lugar oficialmente assim. Em lugar nenhum é diferente. Por exemplo, mesmo que os nomes dos Velociraptors, Red, Ghost, Tiger e Pantera não sejam mencionados no filme nem na série até então, ainda assim tem em material de divulgação, tem nos brinquedos e tudo mais. Aí já não, aí é um nome completamente por fãs, que teria só nessa imagem que, de novo, nunca foi publicada por nenhuma fonte oficial do universo. E sim, por mais que ele tenha feito coisas oficiais, nem tudo que ele faz é oficial. Então é uma coisa meio lógica de ver que não era oficial, coisa do tipo. Ele, depois mesmo ele chegou a falar, porque tomou uma repercussão maior, ele chegou a falar que aquilo não era oficial. E enfim, não tem nada de errado nele acreditar também que seja uma inspiração diferente. Inclusive também outras pessoas fizeram exatamente o igual, só que da Blue, e falaram Velociraptor Blair, que eles usaram o mesmo argumento que ele usa pra dizer que o espinossauro não é o mesmo Jurassic Park 3, porque tem cores diferentes, coisa do tipo, e enfim, eles fizeram isso pra Blue, que eu já mencionei aqui, né, e chamaram de Velociraptor Blair, enfim, é isso. Mas enfim, não tem nada de errado nele achar que seria um espinossauro diferente, e ele ter feito um post fan-made nisso, só que pegou muita repercussão porque a galera achou que era real. E enfim, por isso que eu vim fazer um vídeo, me deu a ideia de fazer um vídeo aqui sobre o espinossauro. Como eu disse, não aconteceu muito no Brasil, mas teve uma repercussão maior lá fora. E eu decidi trazer esse vídeo aqui, que eu faria eventualmente, provavelmente. Mas enfim, demais é isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. E você acha que é o mesmo espinossauro, você acha que é outro? Por quê? Diga nos comentários. Enfim, obrigado a todos vocês que assistiram, até o próximo vídeo. Falou!